os judeus e uma multidão de nações, os gentios, sairão de ti, e reis procederão de ti, e as duas nações, formando a igreja, serão reis e reinarão com Cristo. Reinarão com Cristo no milênio e também na eternidade. Aqui a gente já vê as duas casas de Israel aqui lá no início, antes de acontecer. Aqui a gente vai ver que Jacó, ele tinha a bênção, estava sobre ele, né? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó abençoou Efraim. O Efraim era o filho menor. José tinha filho Manassés, que era o primogênito, e Efraim, que era o menor. E Jacó, né? Ele abençoou Efraim. E Efraim tem o significado do nome dele, que é frutífero, duplamente frutífero, fértil, aquele que multiplica. Então, Jacó vendo isso, Jacó abençoou o menor. Vamos ver aqui em Gênesis 48, de 15 a 16. E abençoou a José e disse: o Deus cuja a presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoa esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem como peixes em multidão no meio da terra. Se a gente observar aqui, ó, interessante, ó, multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Como assim peixes no meio da terra? Aí a gente vê que Jesus, eu vou adiantar um pouco aqui, que fala, vai pegar a passagem que Jesus fala lá para os apóstolos, lá em Mateus 4, de 18 a 22. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A gente vê aqui que então Jesus chamando ali os irmãos que eram pescadores para se tornar pescadores de homens. E Jacó abençoou ali o Efraim e disse para multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Você vê uma conexão? Existe uma conexão nessa entre Jesus e o que é a bênção aqui, né? A gente vê que os peixes que estão na terra apontam-se para, né, os gentios, judeus e gentios. Continuando, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então você vê que a multidão de nações que sairia de Abraão agora está sobre a vida de Efraim. Multidão de nações aponta para os gentios. Uma nação, Israel, e uma multidão de nação, gentios. Então a gente vê que as duas casas de Israel sempre de uma forma, né, oculta aqui para quem não conhece, mas assim que você tem essa revelação, você começa a enxergar. Aí o povo passa lá pelo, né, Jacó e José, toda a tribo de Israel vai morar com José no Egito. Eles se tornam escravos após a morte de José, né? Eles ficam escravos por 400 anos. Aí Deus levanta Moisés, e Moisés tira o povo do Egito. Eles passam pelo deserto por 40 anos por causa da desobediência, né? Por causa do coração duro do povo. Aí eles conquistam a terra de Canaã, passa por 450 anos de juízes. Aí tem o reinado de Saul, 40 anos, o reinado de Davi e o reinado de Salomão, 40 anos cada, e eles reinavam sobre uma tribo unificada, sobre as 12 tribos unificadas. Então eles reinavam sobre toda Israel. Aí, por causa dos pecados de Salomão, Deus disse que dividiria o reino, mas não no tempo de Salomão, mas por amor a Davi.
mas após o reinado de Salomão, o reino seria dividido. Então aqui eram as 12 tribos antes da divisão, né? Aqui as 12 tribos antes da divisão. Aqui o mapa, ó, Judá, Benjamim, Efraim, Manassés. E aí as tribos são divididas. 10 tribos ficam com Jeroboão, né, que é o de Efraim. E Judá, aí tem a casa de Efraim, casa de Israel, que é o Efraim recebeu o nome do pai, que era Israel. Então temos a casa de Israel, que é Efraim, e a casa de Judá. A casa de Judá é Roboão, que é filho de Salomão. Então com 2 tribos, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. Aqui depois o mapa aqui depois com o reino dividido. Aqui o reino do norte é o reino de a casa de Israel, Efraim aqui em cima, e Judá, a casa de Judá. Aqui tem a tribo de Benjamim bem no meio aqui. Então as 2 tribos ficaram com Judá e as 10 tribos ficaram com o reino de Israel e Judá. Israel, aqui as 10 tribos aqui recebiam o nome do pai, casa de Efraim, eles vão chamar da casa de Israel, e aqui embaixo a casa de Judá. Aqui a gente vê aqui em Oséias, né, Deus descontinuando a aliança com a casa de Israel, Deus cessando a casa de Israel. Então vamos ler lá em Oséias 1, de 1 a 11, né, mas aqui tem continuação não. Que é de 1 a 6. Então, Oséias de 1 a 6. Vamos ler aqui. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, e disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Geu, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então aqui ele Deus fazendo cessar o reino das 10 tribos. Está aqui na casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha e disse ao Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de... Correto da tradução do hebraico era não misericórdia, mas aqui está escrito desfavorecida, mas o correto é: põe o nome de não misericórdia, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Continuando: porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, que o correto é não misericórdia, concebeu e deu à luz a um filho e disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos dos Deus vivos. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Uma cabeça aponta para um corpo, né? Cristo é a cabeça. Então, e constituirão uma só cabeça. A igreja tem uma só cabeça. E subirão da terra, no sentido de brotarão da terra, porque Cristo foi a semente plantada na terra. Cristo morreu, e quando uma semente morre, ela produz fruto. Então Cristo ele morreu, ele ressuscitou como primícias. Paulo diz, né, que Cristo é primícias dos que dormem. Então Cristo ressuscitou com o corpo glorificado como primícias,
e subirão na terra, porque grande é o dia de Jezreel, o dia Deus semeia. Então Deus semeou o seu filho, e seu filho morreu, e nasceu uma plantação de trigo, né? Então a gente vê aqui, subirão e brotarão da terra. E brotarão da terra. Mostrando judeus e gentios. E a casa de Judá, aqui a gente vê aqui os filhos de Judá e os filhos de Israel. Aqui está falando dos judeus, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Estou falando então, Deus dispersou a casa de Israel, fez cessar a casa de Israel, e com isso eles se espalharam-se pelas nações. E quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, ele nasceu da tribo de Judá, mas só existiam 2 tribos naquele tempo, porque as outras tribos já tinham sido dispersas. Algum povo morava ali na região. É que Jesus encontrou com a mulher samaritana, e a mulher samaritana disse para Jesus que os judeus não se davam com os samaritanos, e como sendo tu judeus, fala com a mulher samaritana. Então a gente vê que existia mesmo uma divisão ali já, entre o povo. Eles consideravam os samaritanos um povo um povo que não era puro, Então essas 10 tribos se espalharam-se pelas nações, se misturando com os gentios. E através de Cristo, a morte de Cristo, a antiga aliança foi encerrada, A sombra era a sombra da nova aliança. E através da ressurreição, Cristo ressuscitou com uma nova aliança. E como Deus tinha dado carta de divórcio para as 10 tribos, para a casa de Israel, agora, como o povo, as 10 tribos se misturaram com todas as nações, a gente vê lá que a promessa que Abraão tinha recebido, que sobre ti sairia nações e multidão de nações. Uma nação aponta para Israel, para os judeus hoje, e multidão de nações aponta para os gentios. As 2 casas de Israel hoje é a restauração das 12 tribos, os judeus e gentios. Aqui, em Jeremias 31 a 34, Deus anuncia uma nova aliança. Que vamos ler aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá vendo? Uma nova aliança. Porque as 2 casas são as 12 tribos. Só que Deus já tinha dividido em 2 casas. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposados. Então desposados aponta para um casamento, Então Deus casou com o povo lá e deu os 10 mandamentos para eles. E logo depois do casamento eles já estavam criando bezerro de ouro, as passagens que a gente já conhece. Então eles anularam a minha aliança logo depois de haver desposado. E para Deus, existe 2 formas de se anular um casamento: ou através da morte, ou através de adultério. E como o povo lá, a casa de Israel e a casa de Judá estavam se prostituindo, a gente vê aqui que vai tomar mulher de prostituições, terá filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, se desviando do Senhor. Então eles estavam adorando outros deuses, eles estavam se prostituindo. Então, ou é através da morte, ou é através de adultério que pode se romper um casamento, E como Deus casou com o povo, e como houve um adultério ali da parte da casa de Israel, a casa de Judá também estava, só que Deus perdoou a casa de Judá. E a casa de Judá viria Cristo, Deus precisava suportar os pecados da casa de Judá, porém da casa de Israel, para eles se misturarem com gentios, Deus fez o divórcio com eles, se divorciou da casa de Israel, as 10 tribos. Essas 10 tribos se espalharam-se pelas nações, pelo mundo. E agora, através de Cristo, Deus diz lá que a casa de Israel e a casa de Judá iriam constituir uma só cabeça sobre si, e constituirão uma só cabeça.
e brotarão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Deus semeia. Então Deus semeou seu filho, e através do seu filho as 2 casas de Israel, as 12 tribos estão sendo restauradas. A gente vê que lá em Tiago, deixa eu ver se eu coloquei aqui, em Tiago 1,